Hoje vamos falar de relações familiares. Um homem de 46 anos espancou o próprio filho de 12 em Patos de Minas ao descobrir que ele colocou um brinco na orelha. O caso aconteceu na tarde deste sábado, dia 11 de dezembro, no bairro Cristo Redentor. O menino foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu atendimento médico. Professor Braz Paulo, analisando toda essa situação que foi noticiada aí pelo Clube Notícia, por todo o Sistema Clube, como que você vê essa situação, as relações familiares, os valores, como que você, como educador, vê essa situação? Ô Guilherme, eu vejo com muita tristeza, mas uma profunda tristeza, porque a gente sabe que o relacionamento familiar ele é um aspecto fundamental para o bem-estar de qualquer pessoa. Isso é fato. Por isso que mesmo casais que se divorciam, casais que não estão mais juntos, eles não deixam de ser pai, não deixam de ser mães, e eles não deixam de ter responsabilidade para com esses meninos, com essas meninas, com esses filhos. E veja, o tempo da brutalidade passou. Cada época respondeu da sua forma, do seu jeito, aos problemas daquele tempo. E veja, ao invés de um diálogo que fosse frutuoso, ao invés de uma conversa que tivesse um desfecho, mesmo que não desejado pelo pai, mas que o pai demonstrasse preocupação por esse filho, o resultado teria sido muito diferente. Tentar impor a vontade, seja o pai ou a mãe, usando de brutalidade, porque nós não estamos falando de uma correção corriqueira, nós não estamos falando de um tapinha, nós não estamos falando de um belisco, e mesmo isso é considerado agressão. Nós estamos falando de uma questão mais ampla. Os dois, inclusive, se envolveram numa briga de fato. Quer dizer, o que me dói mais, além do fato do acontecimento, é o seguinte: o que fica para esse filho em relação a confiar no próprio pai? Porque o menor da questão aqui é o brinco. É o reflexo de uma relação que já estava desgastada, que já estava com problema, e esse brinco, com certeza, foi só o estopim, não tenha dúvida disso. Braz abre também uma discussão sobre o diálogo, sobre as formas de educar. E você acha que uma relação, a base dessa relação, deveria ser o diálogo, deveria ser a confiança? E como que as famílias podem levar mais esse diálogo, essa relação de confiança para dentro de suas casas? Ô Guilherme, primeiro, isso não é fácil, não é privilégio de famílias mais ou menos abastadas. As questões familiares e os problemas de família, eles existem em todos os grupos sociais, econômicos. Agora, o diálogo ele é a ferramenta, a conversa é a ferramenta, e é uma espécie de exercício cotidiano. Você não ganha confiança da pessoa de um dia para o outro. Você não passa a ter o respeito de alguém de um dia para o outro. Na verdade, a função de pai e a função de mãe são funções muito exaustivas, são funções que cansam. Muitas vezes você vai repetir a mesma coisa infinitas vezes até que você consiga um resultado. E às vezes o resultado vai vir de uma outra pessoa que nem foi você. Agora, é preciso deixar a porta aberta. Que porta aberta que é essa? Da compreensão, do perdão, do carinho, do afeto. Não confundir com a permissividade. Então tudo eu tenho que deixar meu filho. Não, mas é importante que decisões como essa, quando a porta do diálogo já está aberta, o filho vai perguntar: pai, mãe, eu queria colocar um brinco, eu queria deixar meu cabelo crescer. Olha, eu queria fazer tal coisa, eu queria ir em tal lugar. Principalmente porque nós estamos falando, nesse caso específico, de um garoto muito jovem. É um moço de 12 anos. É um pré-adolescente. Então, quer dizer, se ele tomou essa iniciativa e não se preocupou, hora alguma, com a decisão ou o que pensavam os pais, é porque provavelmente, e aí é uma análise feita à distância, o diálogo já não estava tão legal, a conversa já não estava fluindo. E não é uma questão só da juventude de hoje, é uma questão da juventude como um todo.
Conflitos de gerações acontecem desde a origem do mundo, mas nós temos que, dentro dessa modernidade, não deixar faltar o diálogo, não deixar faltar essa dimensão da fé que está faltando muito nas famílias atualmente. As famílias, muitas vezes, elas tiraram a crença de dentro da sua casa e passaram a não ter uma referência. Quando você não tem uma referência dentro da família, você acaba fazendo com que cada um corra para um lado. E é muito difícil juntar aquilo que foi disperso, viu, Guilherme? Brás, é muito comum a gente ouvir de pessoas que, como a gente, tem um pouco mais de idade do que esse adolescente, lembrar de alguma repreensão do seu pai ou da mãe e falar, ainda bem que meu pai e minha mãe me corrigiu nesse ponto que formou a pessoa que eu sou hoje. E eu acho que isso é muito importante, esse sentimento de gratidão, de reconhecer que aquela repreensão ajudou a formar quem você realmente é agora nos dias de hoje. Sem dúvida. Eu falo isso, você fala, pessoas que nasceram ali na década de 60, 70, 80, ainda vivenciaram muito isso. Ou seja, minha mãe me repreendeu, meu pai me deu um castigo, eu sou grato, porque senão pode ser que eu não teria vingado, né? Que era a expressão que se utilizava. E hoje as pessoas mudaram, mas a gente não pode mudar os princípios, né? A pessoa fala, como eu não posso, entre aspas, encostar, eu não vou nem educar. As coisas não funcionam assim. Quando nós colocamos um filho no mundo, quando nós colocamos uma filha no mundo, nós assumimos uma responsabilidade para com essa criança e adolescente, como nós assumimos uma responsabilidade para com a própria sociedade. Ou seja, quanto menos eu educo meu filho, Guilherme, mais esse filho ele vai se tornar um problema para mim, um problema para a família, um problema para ele, um problema para a sociedade. Por isso que a educação ela é algo que deveria ser muito mais valorizado, deveria ser muito mais pensado e as próprias famílias deveriam ter aí um apoio muito mais forte, principalmente num tempo difícil como esse, onde a própria questão do respeito aos pais, ela foi se diluindo, ela foi acabando. E muitos pais, eles simplesmente abriram mão da função de pai e terceirizaram. Deixaram para a escola, deixaram para vizinho, deixou para fulano, né? E repito, um divórcio não é um divórcio dos filhos, não é um divórcio das responsabilidades. O homem e a mulher se separam, o casal se separa. Os filhos, eles vão colher os frutos desse divórcio para o resto da vida. Eles não podem ser abandonados pelo caminho. Então, falando sobre as relações familiares, a importância do diálogo, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.